O homem precipitado, precipitado no agir, precipitado no fazer um voto, ele cai em muitas armadilhas. E muitas vezes armadilhas que ele mesmo armou. Bom dia a todos, hoje é sábado, dia 11 de janeiro, que Deus te abençoe, eu espero que você esteja bem, que a tua família esteja bem. É uma alegria estar aqui com você e eu quero te convidar a abrir tua Bíblia lá em Provérbios capítulo 20, verso de número 21. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando antes de ler a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer. Te damos todo louvor, toda honra e toda glória. Pedimos que o Senhor nos perdoe, perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos, Pai, entendimento e compreensão da Tua palavra, porque nós queremos andar no Teu caminho, queremos agradar o Teu coração, em nome de Jesus. Eu quero lembrar você que amanhã, às 19 horas, nós temos o culto. E também, por gentileza, verifique se você é inscrito no canal e também não esqueça de dar like. Vamos ler então Provérbios capítulo 20, verso de número 21. Ele diz assim, estamos terminando agora o capítulo 20. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. O que Provérbios aqui está nos ensinando? Que a herança obtida antecipadamente ou apressadamente, isso significa aquela herança que é obtida antes que o doador morra. Ele traz consequências sobre os herdeiros. Traz consequências ruins sobre os herdeiros, porque ele diz assim, no final não será abençoada. Então, esta herança não será abençoada, porque a herança é abençoada. A herança é aquilo que os pais entesouram para os filhos. Mas diz aqui que se receber antes da hora, esta herança não será abençoada. Versículo de número 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Esse versículo ele nos ensina que nós temos que confiar as nossas causas a Deus. Deus diz, minha é a vingança, eu recompensarei. Então, amados, o Senhor, ele não livra o homem perverso. Ele não livra, amados. Mas Deus, ele faz justiça. Deus, ele mesmo vai se vingar do mal. Por isso que ele diz, não digas, vingar-me-ei do mal. Ou seja, eu não posso me vingar. Eu devo deixar a vingança para o Senhor. O que a palavra de Deus nos diz? Que nós devemos abençoar os que nos amaldiçoam, nós devemos orar pelos que nos perseguem. É isso que a palavra de Deus diz. Que a marca do cristão é o amor. Então, toda vingança, como nós lemos aqui, Deus disse, minha é a vingança, eu retribuirei. Versículo 23. 2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e a balança enganosa não é boa. Falamos já muito sobre isso. O Senhor tem nojo dessa prática. Porque o que ele está falando aqui? Ele está falando contra toda prática desonesta. Falando contra tudo que é desonesto. 2 pesos são coisas abomináveis ao Senhor. E balança enganosa não é boa, ou seja, ela não está ferida, ela está marcando um peso que, na verdade, não é a realidade. Então, o Senhor ele é contra a hipocrisia, a falsidade, a mentira, contra todo tipo de prática desonesta. Versículo de número 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? É uma pergunta que ele faz. Por que ele faz essa pergunta? Porque, na verdade, nós temos, às vezes, a falsa impressão, nós nos enganamos achando que nós controlamos alguma coisa, que nós temos o controle de tudo. Mas nenhum homem controla os seus passos. O ar que nós respiramos é um presente de Deus. A vida é uma dádiva de Deus. E o que esse texto então está nos dizendo? Que Deus ele é soberano sobre tudo. E ninguém pode dizer que compreende todas as coisas. Porque muitas coisas elas estão ocultas para nós. E que nós devemos caminhar pela fé, confiando no Senhor.
Versículo de número 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Isso foi o versículo que nós usamos como base para a abertura da oração nessa manhã. E esse texto ele alerta sobre aqueles que fazem promessas precipitadas e depois não as cumprem. Tudo aquilo que nós prometemos, nós devemos cumprir. Ah, mas não importa, eu prometi. Ah, mas não sei o quê. Se foi acordado, deve ser cumprido. A não ser que, porventura, se isso for entre homens, né, pessoas, você vá até a pessoa, explique a situação e a pessoa fale para você: eu libero você da promessa que você me fez, daquilo que nós acordamos. Caso contrário, amados, não se quebra promessa. Então a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Quando ele diz aqui, dizer precipitadamente é santo, essa expressão, essa frase é santo, significa foi dedicado. Foi dedicado. Ou seja, olha, eu estou fazendo aqui uma promessa e se o Senhor fizer isso ou aquilo, eu vou fazer tal coisa. Então, este versículo é para essas pessoas que falam precipitadamente, falam ou se comprometem. Até tem algo que é importante, né? A gente nunca deve, no momento de empolgação, se comprometer, amados. Porque às vezes a pessoa está tão empolgada com alguma coisa que ela acaba se comprometendo naquele momento porque ela está alegre, está com a sua alma alegre. Né? Então nós devemos tomar muito cuidado com isso. Porque tudo aquilo que nós prometemos, a não ser nesses casos, como eu disse, entre homens, que de repente, depois de uma conversa, uma das partes, que seria a parte que está ali, para a qual foi feito o voto, libera do voto. Mas se não, amados, via de regra, toda promessa, por exemplo, para Deus, ela é irreversível. Irreversível. Por isso que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Amém? Para Deus é irreversível. Aquilo que eu prometi para Deus, eu preciso cumprir. Eu conheço e sei de pessoas que sofrem consequências por terem se comprometido, feito promessas precipitadamente. Nós podemos até falar de um juiz, né, lá do livro de Juízes, que fez uma promessa precipitada e perdeu a filha por causa disso. E traz consequências mesmo. É verdade isso aqui, não é só uma frase, não é só uma frase de efeito, mas é uma realidade. Versículo 26. O rei sábio, joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O que é joeirar? É separar. É separar os bons do mal. É separar o trigo do joio. É separar a palha do grão. Isso é joeirar. Então, o que ele está dizendo? Que ele faz isso por meio de uma ação. E essa ação, depois que ele então, como é um rei sábio, ele separa quem é bom de quem é mau, ele então toma medidas drásticas, faz passar sobre eles a roda. O que é passar sobre a roda? Significa separar o mal, os maus, e lançar aquela máquina de trilhar sobre eles. O que é a máquina de trilhar? Sabe aquela máquina que vai passando para virar a terra nos campos? É isso que é a máquina de trilhar. Versículo de número 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Isso aqui é muito interessante porque nós precisamos lembrar que o homem tem ao espírito do homem e ao Espírito Santo, uma coisa diferente da outra. Então, o espírito do homem, ele se manifesta principalmente, nós não temos tempo de falar todas as manifestações que nós temos do Espírito Santo e do espírito do homem, porque o Espírito Santo habita no nosso espírito. Quando nós falamos que o Espírito Santo está no nosso coração, o coração é uma referência ao homem interior, ao espírito do homem. Então, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos lembrar que o espírito do homem, dos lugares aonde ele fala conosco é por meio da consciência. Então, é por meio da nossa consciência. Então, para a nossa consciência funcionar corretamente, o Espírito Santo é quem deve iluminar. Senão, a nossa consciência ela não vai
ser uma consciência, não vai fazer avaliações corretas, não vai ter discernimento correto. Uma das formas é aquela da nossa consciência, aquela nossa voz interior. É a nossa voz interior. Que o inverso é aquela pessoa que não tem o Espírito Santo. Então, por ele não ter o Espírito Santo, a sua consciência, ela é enganada, ela está equivocada, ela também está, como alguns chamam, cauterizada, ou como a palavra de Deus diz, com a consciência cauterizada, porque o Espírito Santo não habita ali mais. Então, essa pessoa, ela não, então, esse homem, ele não tem mais condições de fazer uma avaliação, ter um discernimento correto, porque o seu espírito está cauterizado, ele está enganado, porque o Espírito Santo não habita mais no seu espírito. Então, o espírito do homem é a consciência associada com o espírito, com a atuação do Espírito Santo. Então, o espírito do homem, essa consciência associada com o Espírito Santo, ela faz com que nós tenhamos na nossa consciência essa voz interior que nos mostra o que é certo e o que é errado. Por isso que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. 28. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Então, o rei que quer ter um longo reinado, ele deve ter duas qualidades. A lealdade, o que é lealdade? Amor constante. E a fidelidade. Ele não pode, como rei, ele não pode permitir, ele deve evitar todo e qualquer excesso e também a injustiça. É isso que esse texto está falando. Com benignidade, com fidelidade, se preserva o rei e se sustém o seu trono. Versículo 29. O ornato dos jovens é a sua força, a beleza, né? E a beleza dos velhos, as suas cãs. Então, cada fase da nossa vida tem as suas vantagens. Então, o que nós vemos aqui? Que o texto está dizendo que o jovem, ele tem a vantagem, enquanto jovem, a vantagem dele é a sua juventude, o seu vigor. Mas quanto aos mais velhos, qual que é a beleza dele? A sabedoria. Quando ele fala a beleza dos velhos, as cãs, significa a sabedoria. As cãs brancas, a barba branca, ela deveria representar a sabedoria. E por fim, versículo 30, os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Isso aqui está falando sobre aqueles que sofrem para que seja purificado. É muito comum isso, às vezes a gente pensa, quando nós lemos isso nos outros, mas nós precisamos lembrar que a tribulação ela também nos purifica. A tribulação, as provas, ela também nos tornam melhores. E o contrário disso é aquele que, ao invés de aprender com as tribulações, com as provas, com as lutas, ele permite que o seu coração endureça, porque ele sai do caminho do Senhor. Amém? Até aqui? Vamos orar? Quero convidar você a orar neste sábado. Deus abençoe a todos vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Te adoramos de todo o nosso coração e pedimos, Pai, abençoa-nos, abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas casas, põe os teus anjos cercando, guardando a cada um de nós, guardando os nossos lares. Abençoa-nos, Senhor, é o que nós te pedimos. Precisamos de ti. Espírito Santo, enche-nos com a tua presença e dá-nos entendimento sempre da tua palavra. Sabedoria, Pai, dá-nos sabedoria, Pai. Precisamos de sabedoria, Pai. Ajuda-nos, Pai, é o que nós te pedimos. Ajuda cada um de nós, as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Não esqueça de compartilhar com quem você ama. Coloque nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos. Amém? E você sabe que você também pode mandar mensagem aqui no meu WhatsApp. Nós marcamos um horário, conversamos. Eu estou à tua disposição para te auxiliar. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos.